A experiência sacerdotal é, antes de mais nada, a experiência de assumir a identidade de Jesus, de querer ser presença de Jesus para o outro, no falar, no acolher, no abençoar, no ser presença de Deus. Eu comecei a minha vida sacerdotal na Catedral de Petrópolis no dia 11 de dezembro de 88. E nesse dia, eu me inclinando, me prostrando no chão, eu fiz a entrega da minha vida a Deus. Eu era jovem, tinha 24 anos, e aos 24 anos nós não podemos imaginar o que é entregar uma vida inteira, o que é querer que a sua vida seja inteira de Deus. Eu não sabia dos riscos que estava correndo, eu não tinha medo dos desafios que viriam, existia simplesmente um coração tão cheio da certeza de que eu quero por Deus, eu amo e por isso faço, que eu ali me prostrei e fiz essa entrega. Enquanto a igreja inteira rezava a todos os santos, a ladainha de todos os santos, invocando a proteção dos santos, o testemunho dos santos, a intercessão dos santos na minha vida, ali estava prostrado, fazendo essa entrega, pequena, indigna, mas total, para Deus, para Deus. Eu sei que muitas vezes Deus nem pede isso da gente, mas é a maneira que eu tenho de dizer que eu quero ser dele inteiramente. Pode ser que muitas pessoas não entendam, não tem problema. Eu não quero que me entendam. Eu não quero que saibam que eu sou assim ou assado. Eu quero simplesmente ser de Deus do jeito que eu sou. Deus me escolheu assim. E eu gostaria sim de ser melhor para as pessoas, porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer. Mas esse é um caminho, a vida é uma escola e nós vamos aprendendo. E as pessoas se colocam na nossa vida mais do que para serem ajudadas, para nos ajudar. Ao longo dessa experiência sacerdotal eu tenho visto que eu sou mais ajudado do que ajudo. As pessoas com a sua presença, com a sua amizade, com o seu sorriso, com o seu carinho, com a sua presença, com a sua palavra, com as suas críticas, me fazem melhor. Me fazem me colocar no meu próprio lugar, me fazem descobrir aquilo que Deus quer de mim. E naquele dia 11 de dezembro de 88, às 3 horas da tarde, na Catedral de Petrópolis, uma palavra ficou muito forte no meu coração, aquilo que o bispo dizia. Toma consciência do que fazes e põe em prática aquilo que pregas. E é isso que eu preciso fazer a cada momento, tomar consciência daquilo que estou fazendo, tomar consciência de que a minha vida é santa porque Deus é santo, tomar consciência de que minhas mãos são sacerdotais, feitas para abençoar, para corrigir, para salvar, tomar consciência de que eu preciso viver em unidade a Cristo porque a minha palavra não é minha, é dele. Tomar consciência de que eu sou apenas um embaixador, alguém que leva a boa notícia de Cristo e não a minha palavra. Eu preciso morrer, eu preciso desaparecer para que Cristo surja, para que Cristo reviva, para que Cristo brilhe nos corações, para que a minha palavra chegue aos ouvidos, não como minha palavra, mas como palavra de Cristo. Para que cada vez que eu consagrar a Eucaristia, eu possa dizer em unidade, unidade vital, ontológica, o meu ser ligado ao ser de Cristo, tomai e comei, isto é o meu corpo. O corpo de Cristo é também o meu corpo, eu faço parte desse corpo místico de Cristo. Tomai e bebei todos vós, este é o sangue da nova e eterna aliança, essa aliança pela qual o Cristo derramou o seu sangue que agora está ali, no altar, nas minhas mãos. E muitas vezes nós celebramos para milhares de pessoas, outras vezes para algumas pessoas, outras vezes sozinhos. Mas o mistério e o milagre é o mesmo. Aquele Deus que está tão vivo no céu, está tão vivo e presente ali ao meu lado. E eu preciso tomar consciência disso cada vez que celebro. Eu preciso tomar consciência disso cada vez que me ponho na presença do Senhor. E é preciso que também os cristãos entendam que nós, sacerdotes, somos frutos da oração de uma comunidade. Nós, sacerdotes, somos frutos da oração de uma comunidade.
nós precisamos, ou melhor, nós dependemos da oração do nosso povo. Nós precisamos que o povo reze por nós. Nós precisamos que o povo celebre conosco. Nós precisamos que o povo cristão saiba que os seus sacerdotes são enviados por Deus. O profeta Jeremias nos diz que os inimigos de Deus diziam: firamos os pastores, porque se os pastores forem feridos, as ovelhas se dispersarão. E é essa a tática do inimigo sempre, ferir o pastor. E às vezes a nossa comunidade não está atenta para os pastores feridos, para os pastores que já muitas vezes não conseguem transmitir ou ser essa imagem de Cristo. Ao completar esses 25 anos de sacerdócio, antes de tudo, mais do que lembrar as dificuldades do sacerdócio ou as suas alegrias, eu quero ter em meu coração a verdadeira gratidão a Deus, que olhou para minha pequenez, para minha humildade, que me socorreu na hora da fraqueza, que me estendeu a mão, que olhou para mim, que sabe do que eu preciso, que tantas vezes me aponta caminhos duros que eu não quero seguir, que tantas vezes a sua palavra me fala, me corrige, me convence, me converte. E eu preciso estar nesse processo contínuo de conversão, na oração, na adoração, com o joelho no chão. Eu preciso estar assim. O sacerdócio é, antes de tudo, um dom para a comunidade. É repetir o gesto de Jesus de salvar a humanidade. É repetir o gesto de Jesus de dar a vida. A vida sacerdotal é uma vida que se mola a cada dia. Nas renúncias que fazemos, nas escolhas que fazemos, nós imolamos a nossa vida, nós entregamos a nossa vida. Eu não quero mais a minha vida para mim, eu quero que a minha vida seja instrumento de Deus para salvar o mundo. E uma vez que entreguei, eu não tenho mais direito, não tenho direito à minha vida. E o grande pecado que tantas vezes cometemos é fazer as escolhas, as minhas escolhas, os meus desejos, os meus caminhos, em detrimento daquilo que Jesus pede para cada um de nós. Ao completar esses 25 anos de vida sacerdotal, eu quero me unir em alegria a todos aqueles que fizeram parte da minha vida, aqueles que trilharam o meu caminho, aqueles que passaram pelo meu caminho, aqueles que passaram abençoando, aqueles que passaram tantas vezes até amaldiçoando, aqueles que passaram. Tudo passa, mas que a minha vida, embora passageira, tenha sido fonte de bênção. Que eu possa ser não uma luz, nem que seja um fósforo, que por um momento fez brilhar a luz, que por um momento acendeu uma vela e que essa vela tantas vezes multiplicou-se em tantas outras. Que eu possa ter sido, de alguma forma, luz para a vida de alguém. Não importa se tantas pessoas amem a gente, importa que alguém me ama e esse alguém é Deus. E por Ele a minha vida vale a pena. Ele dá sentido à minha vida. Ele faz a minha vida valer a pena. E como o pastor quer dar a vida pelas suas ovelhas, embora indigno, embora incapaz, eu também quero. Eu quero dar a minha vida pelas ovelhas de Cristo. Porque antes de tudo, antes de ser pastor, eu sou ovelha. E eu preciso do cajado seguro de Jesus a conduzir também a minha vida. E com Ele, eu sou um irmão a caminho do reino. Desse reino de alegria, desse reino de justiça, desse reino que deve brotar dentro dos nossos corações. Conhecer a Deus é, antes de tudo, perder-se para si. Nós não podemos odiar o mundo, não podemos fugir do mundo, nós precisamos amar o mundo, porque Deus ama o mundo, porque Deus ama a todos. E precisamos amar a todos com o amor imenso e abnegado que teve Jesus. Ao completar esses 25 anos de sacerdócio, eu quero lembrar que durante 8 anos eu estive na paróquia de Santana e São Joaquim, em Cascatinha, e nesses 8 anos vivi uma aventura, uma alegria perene, a alegria de quem serve, a alegria de quem sabe-se dedicado naquilo que faz. Vivi problemas tremendos, vivi alegrias inenarráveis. Foi como diz o livro do Apocalipse, né? Aquele primeiro amor, né? Aquilo que brotou do coração, aquela intensidade do entregar-se, do dar-se, do não nem sequer querer saber se tem um amanhã. Hoje eu sou de Deus, hoje tudo vale a pena. Depois o Dom Vaz me transferiu para Teresópolis,
durante os 17 anos dos quais eu permaneci aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e foi também uma grande experiência. Primeiro porque a paróquia era uma paróquia que estava um pouco assim paralisada no tempo, paralisada nas suas atividades, mas com um povo muito bom que abraçou imediatamente a obra de Deus, né? E fez o Evangelho acontecer, a vida de Deus acontecer no meio de nós. Nós vimos grandes transformações. O mais interessante dessa vida sacerdotal é ver vidas transformadas, é ver famílias restauradas, é ver jovens que tantas vezes estavam perdidos, é ver pessoas que tantas vezes já não tinham sentido para a sua vida encontrarem-se com aquele que é o sentido da nossa vida, o próprio Deus. Durante esses 17 anos na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, nós conhecemos tantas pessoas que nos fizeram felizes, que nos fizeram crescer, que nos alimentaram com a esperança, com a alegria, com o amor. Tantos outros que se colocaram no nosso caminho também como verdadeiros anjos para nos iluminar, para nos reconduzir à presença de Deus. Tantos outros que se colocaram também como empecilho, querendo impedir a caminhada daquilo que Deus nos pede, mas se existe uma pedra no caminho, é apenas uma pedra no caminho. Não é o meu castelo. Eu preciso construir uma vida, ainda que hajam pedras no caminho. E na vida de tantas pessoas existem tantos problemas, tantas situações. Se a gente puder ser uma gota d'água para aliviar a sede de alguém, já terá valido a pena. E a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus é um lugar especial, um lugar da presença de Deus. É um lugar onde Deus se manifestou na vida de tantas pessoas, é um lugar onde Deus escolheu para abençoar, um lugar onde dali tantas pessoas viveram em adoração, em estado permanente de adoração, onde uma comunidade se ergueu para louvar e bendizer a Deus, onde pessoas apaixonadas pela palavra mergulharam na palavra de Deus, conheceram a Deus que fala, a Deus que quer ser ouvido pela sua palavra. Agora vivo uma nova experiência como sacerdote na paróquia de São José de Itaipava. Lá tudo é novo, tudo é diferente, ainda não tenho nem o que dizer, mas somente posso dizer que a comunidade, que embora pequena em comparação com o Sagrado Coração de Jesus e mesmo Cascatinha, é uma comunidade muito acolhedora, muito próxima. As pessoas que têm se aproximado têm demonstrado uma delicadeza, um carinho muito especial, e peço a Deus a força e a graça para poder oferecer aquilo que tenho e aquilo que posso ter em favor dessa comunidade hoje de São José em Itaipava. Mas, acima de tudo, celebrar os 25 anos de sacerdócio é ter no coração a gratidão, é poder dizer obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que vivi, mas, acima de tudo, obrigado porque cada dia da minha vida foi marcado pela Tua presença. Tive momentos difíceis ao longo desses 25 anos, de doença, problemas de saúde, problemas diversos, problemas mesmo que muitas vezes pareciam insuperáveis, clinicamente insuperáveis. Mas Deus teve misericórdia de mim, Deus estendeu a sua mão e aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, Deus fez, me botou de pé novamente. E por isso a minha vida tem que ser gratidão. A cada dia devo dizer de coração, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde? Não. Obrigado porque Deus é minha saúde. Obrigado porque outras pessoas se aproximam de mim? Não. Obrigado porque Deus foi aquele que atraiu outras pessoas a mim. Obrigado porque Deus abriu os olhos de tantas pessoas para a necessidade de uma vida santa. A cada dia eu preciso ter dentro de mim esse espírito de gratidão. E eu quero me unir a todas essas pessoas que passaram pela minha vida, que estão na minha vida, que fazem parte da minha vida, para poder celebrar esses 25 anos de sacerdócio. Algumas pessoas podem olhar para trás e dizer, nunca mais. Eu vou olhar para frente e dizer, para sempre, tudo aquilo que vivi. Para sempre, Cascatinha, para sempre, Sagrado Coração de Jesus, para sempre, São José de Itaipava. Para sempre as pessoas com quem convivi, para sempre, porque nós celebramos o sempre, o eterno em Deus.
A minha vida foi celebrada na eternidade. A minha vida foi querida desde toda a eternidade. E por isso tudo que faço tem o valor de eternidade, tem o preço da eternidade, tem o preço de Deus. Então eu quero me unir a todas essas pessoas simplesmente para poder dizer: obrigado, Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós fomos salvos em esperança. E é essa esperança que move o meu coração. Eu não sei se um dia chegarei ao céu. Não sei, eu luto para isso. Como chamo a todos os irmãos para caminharmos com essa direção. Eu sei que o meu Deus é fiel, e se eu confio, então eu já posso ter esperança nessa salvação. Mas eu digo sempre ao Senhor uma coisa, e sempre sinto no meu coração essa verdade. Se eu não puder ser salvo, mesmo diante de tanta misericórdia que Ele tem conosco, que um dia eu possa pelo menos conseguir chegar na porta do céu para dizer a Deus: obrigado, Senhor, porque você tentou, você fez. Se eu não conseguir, me perdoa. Mas você fez, você foi Deus em minha vida. Você é o meu pastor, você é o meu Senhor. Eu tenho um desejo imenso de dizer a Ele a cada dia: obrigado, nem que seja por uma última vez, mas que a minha vida precisa ser gratidão. E essa gratidão será celebrada no altar, na Eucaristia, juntamente com o povo de Deus, como o trigo que se reúne pela água, como o vinho da uva pisada é transformado nesse sumo. Assim o povo de Deus vai se reunir e, tocado pelo fogo do Espírito, ser transformado em Eucaristia. Nós somos a grande Eucaristia, a grande ação de graças. Não são só as espécies do pão e do vinho que são Eucaristia. A nossa vida é uma grande Eucaristia, é uma grande celebração de ação de graças. As espécies do pão e do vinho, sim, são o sacramento, mas a minha vida é esse sacramento da gratidão. Eu preciso ser grato a Deus por tudo que Ele faz e fez em minha vida. E por isso celebrar os 25 anos de sacerdócio é reunir-me na alegria para dizer, da forma que sempre dizemos, numa missa: obrigado, Senhor. Se a palavra Eucaristia significa ação de graças, nós vamos nos reunir para a grande ação de graças. Poder dizer: obrigado, Senhor, pelos 25 anos de sacerdócio. E como salmista, poder dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.